isso aí. Beleza. Iniciar a gravação e com isso vamos iniciar a nossa aula também. Então, muito boa tarde. Sejam bem-vindos aí à nossa segunda aula de pesquisa e classificação de dados, né? Que é quando a gente vai começar a estudar a matéria propriamente dita, né? A gente fez a nossa primeira aula ontem, que a gente fez só aquela apresentação para falar sobre o que a gente ia estudar, né? E também sobre as regras do jogo. A ideia da aula de hoje é a gente começar a matéria propriamente dita, né? Como comentei antes, por favor, me interrompam sempre que vocês quiserem. Se a gente for lembrar da nossa aula passada, né, pesquisa é basicamente ED2, no sentido de que a gente vai revisitar muitas das estruturas de dados que a gente já conhece e estudar algumas novas também. Só que a gente vai mudar o ponto de vista, né? Se em ED a gente tinha um ponto de vista mais prático, aqui em pesquisa a gente vai ter um ponto de vista um pouco mais teórico. A gente vai ter um ponto de vista mais teórico porque a gente vai começar a fazer uma análise dos algoritmos dessas estruturas de dados. Fazer análise do algoritmo dessa estrutura de dados, né? É a gente se perguntar o seguinte, né? Eu tenho aqui um algoritmo, né? Será que ele é bom? Será que ele é ruim? Será que ele é mais ou menos? Ou, ainda, eu tenho dois algoritmos, o A e o B, né? Qual que é melhor? Será que o A é melhor que o B? Ou será que o B é melhor que o A? Né? Ou os dois são equivalentes? Esse tipo de coisa. Para a gente conseguir fazer essa coisa, né, de analisar os algoritmos e, enfim, dar uma qualidade aí para eles. Antes da gente poder falar, de novo, das estruturas de dados e dos algoritmos, a gente precisa fazer uma introdução sobre complexidade, uma introdução sobre análise de algoritmo propriamente dito, né? Vou testar algumas coisas aqui. Rapidão. Beleza. Então, o nosso primeiro ponto da matéria é a gente estudar análise de complexidade de algoritmos, né? Análise de complexidade de algoritmos é a parte teórica, né? Lembra que pesquisa é uma matéria bastante teórica? É a parte da teoria da computação que estuda a qualidade dos algoritmos, né? Que estuda a gente pegar um algoritmo e dar como se fosse uma nota, né, para ele, para dizer se isso é bom, se isso é ruim, quando que isso é bom, quando que isso é ruim, etc. Né? Estudar o algoritmo do ponto de vista da eficiência dele. O que a gente vai começar a fazer a partir da aula de hoje. Vai ficar algumas aulas fazendo isso, umas 5 ou 6, para daí sim a gente voltar com os algoritmos e estruturas de dados propriamente dito. Tá? Essa primeira parte da matéria, na verdade é a matéria toda, mas principalmente essa primeira parte é bem teórica. Tá? Parece quase uma aula... Assim, acho que a aula de cálculo é um pouco mais diferente, mas no sentido de ser teórico, né, é algo análogo. Tá? Por isso que eu estou no quadro, inclusive, e não estou no computador, né? Vai ficar fazendo continho, beleza? Aliás, todo mundo consegue enxergar o quadro bem? Sim. Consegue ver, não vou? Beleza. Vamos lá. Introdução à complexidade. Assim, abrindo parênteses, né? Eu não gosto de usar slide, vocês já perceberam, mas as notas de aula estão no Moodle, tá? Então, se você for agora no Moodle, tem um PDF lá com basicamente as mesmas notas de aula que eu estou seguindo aqui, beleza? Não precisam copiar ou dar print, nada disso que está no quadro, tá? Primeira coisa que eu quero começar perguntando para vocês é o seguinte, né? O que é um algoritmo bom? Se eu der um algoritmo para vocês qualquer, né? E pergunto para vocês assim, esse algoritmo ele é bom ou ele é ruim? Como é que vocês definiriam isso? Né? Que critérios vocês utilizariam para definir a qualidade de um algoritmo? Tempo de execução. Tempo de execução. Ou seja, algoritmo bom é algoritmo rápido. Certo? Faz sentido? Beleza. O tempo de execução, né, eu vou colocar entre aspas aqui, para explicar o porquê, é de fato um dos recursos que a gente usa para estar analisando a qualidade do algoritmo. Se ele é confiável, se ele atende os requisitos para qual foi proposto.
Ok, isso é interessante, né? Até uma discussão interessante que pode trazer, né? Que eu chamo de corretude do algoritmo, né? A gente dizer que o algoritmo, ele de fato resolve o problema ou não. Isso de fato é assim, é um critério importante, mas ele é essencial demais, digamos assim, né? Ele não mede tanto a qualidade do algoritmo, mas sim a corretude do algoritmo. Se o meu algoritmo está errado, eu nem considero. Entende mais ou menos o que eu quero? Se o meu algoritmo ele não resolve o problema que ele é proposto para resolver, tá? Assim, o primeiro problema de todos é que a gente precisa arrumar o algoritmo para depois dizer se ele está certo ou não, beleza? Vamos assumir que o algoritmo ele já vem certo para a gente. Tá? Eu já tenho vários algoritmos, algoritmo A, algoritmo B, eles estão certos no sentido de que resolvem o problema proposto, e aí eu quero comparar, quero dizer quem que é melhor, quem que é pior, ou se tanto faz entre esses algoritmos, beleza? Ok. Beleza, um dos critérios, tempo, né? O que for mais rápido ganha. Faz sentido. Tem algum outro critério que a gente pode usar? Ó, o Gustavo comentou de custo de memória. Isso faz sentido, né? A gente chama de espaço. Complexidade de espaço tem a ver com quanto de memória o meu algoritmo usa. Algoritmo bom é algoritmo que usa pouca memória. Algoritmo ruim é algoritmo que usa muita memória. Tudo bem? Ok. Beleza. Tamanho do código. É interessante isso, né? O tamanho do código, eu até acho que dá para fazer um gancho com o que vem agora, né? Ele é muito proporcional a quantas instruções, né, quantos comandos o meu programa faz, certo? Quantas operações o meu algoritmo faz. Quanto mais operações, maior ele é. Quanto menos operações, menor ele é, certo? Pessoal, por que tempo está entre aspas aqui? Né? Tempo é uma coisa muito relativa, né? Quando a gente fala que um algoritmo bom é um algoritmo rápido, né, quer dizer que o tempo é um dos critérios que a gente vai usar para analisar a qualidade. Mas na verdade mesmo, não é o tempo que a gente vai usar, não o tempo de relógio. Tá? Eu não vou contar quantos segundos meu algoritmo leva para rodar, para saber se ele é rápido ou se ele é lento. Quanto que eu vou fazer é um pouco diferente disso. Né? Vamos pegar como exemplo o seguinte coisa, né, que eu trouxe aqui para vocês. Imagina um algoritmo que soma números, beleza? Eu tenho aqui 4 números, tá? 1, 2, 3, 4, para serem somados. Né? Imagina um algoritmo que soma esses números. Vai ser esse aqui, mas a gente já chega lá. É um for percorrendo cada um dos números e fazendo soma igual soma mais o número. Beleza? Pergunto para vocês, quantos segundos leva para somar 4 números? Sei lá, menos de 1. Será? Por que menos de 1? Porque é pouco. Poucos números para somar, eu acho. Não depende do hardware que vai executar essa soma? Ou é para a gente somar na mão? Não, o ponto que eu queria trazer é exatamente esse, né? Depende do hardware, do equipamento. Exatamente. Se eu tenho um computador relativamente decente, hoje em dia, isso aqui vai rodar em menos de 1 segundo. Isso aqui vai ser quase instantâneo. Para a gente, ser humano, vai parecer instantâneo. Mas pega esses 4 números e dá para sei lá, aqueles computador que parece uma geladeira, né, que ninguém conhece, a gente só vê em foto, né? E vê quanto tempo ele leva. Ou, pior ainda, soma isso aqui num ábaco. Né? Ábaco também é um tipo de computador. Soma isso aqui num ábaco. Né? Vai levar mais de 1 segundo para somar, certo? O meu ponto é o seguinte, o tempo de relógio, né, o tempo de execução de relógio, depende da máquina em que a gente usa para executar o algoritmo. Depende do hardware. Né? Eu não consigo determinar quanto tempo isso aqui vai levar, porque não está definido em qual máquina isso aqui vai rodar. Tudo bem?
Só que o algoritmo, ele é independente de máquina. O algoritmo é fazer um for que percorre cada número somando cada um deles. Certo? Então, o tempo de execução muda de acordo com a máquina. Mas o algoritmo é o mesmo, independente da máquina que for. Isso quer dizer que a gente vai precisar de uma maneira de olhar para o tempo, né, que o algoritmo roda, independente de máquina. Né? Eu não consigo olhar o tempo de relógio, porque isso depende da máquina. Mas isso não quer dizer que eu não posso usar o tempo de execução como um critério de análise do algoritmo. Eu ainda consigo, de alguma forma, falar sobre o tempo. Né? Como é que eu vou falar sobre o tempo de um algoritmo se eu não sei em que máquina ele vai rodar? Né? Primeiro ponto, não dá. Tá? A gente não vai, aqui em pesquisa, fazer análise em tempo de relógio. Tá? Não é esse tipo de análise que a gente vai fazer. Tá? Não é isso. Ele vai fazer uma análise mais teórica, a gente vai analisar o algoritmo independente de máquina. Tá? Como que a gente vai fazer isso no critério de tempo? Né? Olha só, imagina agora que eu tenho esses números para somar daqui, beleza? Aqui eu tinha que somar 4 números, aqui eu tenho que somar 8 números, beleza? Primeira coisa, embora os dados que eu preciso processar estão diferentes de um para o outro, vocês concordam que o algoritmo é o mesmo? Eu ainda vou fazer um for para correr cada um desses números, somando eles no final? O algoritmo é o mesmo, o algoritmo não muda. O que mudou? A entrada. Em particular, o tamanho da entrada. Beleza? Aqui eu tinha uma entrada de tamanho 4, agora eu tenho uma entrada de tamanho 8. Aí só lembrando, né? Entrada é aquilo que você dá como entrada para o teu algoritmo, né? Galera, eu não sei quanto tempo isso aqui vai rodar. Não sei, depende da máquina. Mas, dado que isso aqui tem 4 números, isso aqui tem 8, vocês conseguem me dizer quanto tempo isso vai rodar em relação a isso? Não tenho certeza não, mas talvez o dobro. Por quê? Porque tem o dobro de números na entrada. Uhum. Eu não sei em que máquina eu vou rodar isso aqui. Mas, por exemplo, se eu der para uma máquina que leva 1 segundo para somar 4 números, é muito provável que se eu der para a mesma máquina 8 números, ele vai levar 2 segundos. Todo mundo concorda? Ou se aqui levou meio segundo, aqui leva 1. Se aqui levou 10 anos, aqui leva 20 anos. Okay. As casas decimais não pode fazer ser um pouco maior do que o dobro? Desculpa, não te ouvi. Tipo, como vai ter mais casa decimal ali na soma de um lado, ele não pode ser um pouco maior do que o dobro? Ele não vai somando e armazenando a resposta? Sim. E você não concorda que os números de um lado são bem maiores que o outro? Então seria um pouquinho mais do que o dobro. Nesse caso, não seria? Uhum. Eu tô viajando. Uhum. Não, faz sentido. Se eu entendi, faz sentido. Né? Até deixa eu abrir um parênteses, é uma boa coisa para trazer, né? Quando eu digo dobro, na verdade, eu quero dizer mais ou menos o dobro. Né? Vão ter outros fatores, né? Que podem jogar esse tempo um pouco mais para cima, podem jogar o tempo um pouco mais para baixo. Mas vai ser mais ou menos o dobro. Ou vai ser proporcional ao dobro. Tudo bem? Ok. Dizer que é proporcional ao dobro, quer dizer assim, ó, se eu dobrar a entrada, então o meu tempo dobra. Se eu multiplicar minha entrada por 4, o meu tempo vai ser multiplicado por 4 também. Se eu pegar minha entrada e diminuir pela metade, o meu tempo cai pela metade também. Então, eu não sei dizer quantos segundos vai levar, depende da máquina. Mas o que eu sei dizer é que esse algoritmo é linear. Dizer que o algoritmo é linear quer dizer que o tempo de execução, que eu não sei qual é, ele é proporcional linearmente ao tamanho da entrada. Entrada dobra, tempo dobra. Entrada multiplica por 4, tempo multiplica por 4. Entrada cai pela metade, tempo cai pela metade também. Tudo bem ele ser linear no tamanho da entrada?
A gente vai ver alguns exemplos, claro, disso depois. Mas, por exemplo, se fosse um algoritmo que se eu dobrei o tamanho da entrada, o tempo multiplicou por 4, e aí eu tripliquei a entrada, o tempo multiplicou por 9, vocês concordam? Ele é proporcional ao quadrado do tamanho da entrada. Aí meu algoritmo seria quadrático. Faz sentido? Ok. Então, na verdade, esse tipo de análise que a gente vai dizer, tá? A gente vai olhar um algoritmo e vai dizer, será que ele é linear? Será que ele é quadrático? Será que ele é cúbico? Será que ele é menos do que linear? Dá para fazer? A gente vai ver. É esse tipo de coisa que a gente vai estar estudando. Tudo bem, por enquanto? Beleza? Ok. Beleza. Vamos tentar colocar essa coisa que a gente está conversando um pouco mais informal, né? Vamos tentar colocar isso no papel. Né? Vamos tentar fazer algumas contas com esse algoritmo e aí matematicamente concluir isso de que ele é linear. Okay? Olhando para o recurso de tempo. Tá? Então não é tempo de relógio, é quão proporcional o tempo vai ser em relação ao tamanho da entrada. Imagina que eu tenho esse algoritmo daqui. I igual a zero, soma igual a zero, enquanto I menor que N, soma igual a soma mais V de I igual a I mais 1. Isso aqui é um algoritmo que percorre um vetor de tamanho N e soma todos os seus elementos. É um algoritmo que resolve isso daqui. Daqui deixa eu abrir alguns parênteses para comentar. O que a gente está analisando são algoritmos e não programas. A análise que a gente vai fazer não depende se a gente vai escrever isso em C, em C++, em Java, Python, ou se esse while na verdade é um for, ou se eu estou usando do while ou qualquer outra coisa. Tá? O que a gente está analisando é o algoritmo, né? É quais passos a gente vai fazer, e não necessariamente a implementação dele em uma linguagem de programação. Por isso que eu estou trazendo ele em pseudocódigo e não em C, por exemplo. Tudo bem? Beleza? Legal. Vamos olhar para esse algoritmo com um pouquinho mais de carinho. Se a gente for olhar, né, quais são as operações, a grosso modo, que esse algoritmo faz. Né? Ele faz várias operações, mas vamos olhar para as três principais. Né? Esse algoritmo aqui, algumas vezes ele faz uma atribuição, algumas vezes ele faz uma soma e algumas vezes ele faz uma comparação para saber se um número é menor que o outro. Então, se eu fosse destrinchar esse algoritmo em três coisas que ele faz, é uma sequência de atribuição, soma e comparação. Tudo bem? Quantas atribuições meu algoritmo faz? Uma para cada N? Quer dizer, N vezes? Porque enquanto o I menor que N, teria que ter N vezes a atribuição. De acordo, isso de fato é verdade. Mas vamos com calma. Vamos primeiro identificar aonde no algoritmo as atribuições são feitas. Olha só. Eu faço uma atribuição aqui, certo? Outra aqui e outra aqui. Eu faço 4 atribuições. Só que essa aqui eu faço uma única vez. Essa daqui eu faço uma única vez, então 2. Só que essas duas de dentro eu faço quantas vezes? N vezes cada. Concordo? Então dentro de um laço que roda N vezes, certo? Então o número total de atribuições que o algoritmo faz é 2, essas duas de fora, mais 2i. Tudo bem? Beleza. Quantas somas o meu algoritmo faz? Dois N? 2n. Eu faço soma aqui e eu faço soma aqui. Essas duas estão dentro de um laço que roda de vezes. 2n. Okay? E quantas comparações eu faço? N comparações. N. Aí o N mais um, ela não bugou agora. Toda vez ele está comparando
esse I chegou enquanto I foi menor que N. Então ele tem que contar mais de uma vez. Uhum, perfeito. Faço N mais uma vez. Em N vezes entra no laço, e eu ainda preciso fazer uma última vez, que é quando o I for igual a N, para sair do laço. Para eu saber que eu tenho que sair do laço. Então o número total, N mais 1. Tudo bem? Então, se eu fosse contar todas as operações que meu algoritmo faz, a grosso modo, ele faz 2 mais 2n atribuições, 2n somas e n mais uma comparações. Beleza? Eu não sei, porque depende da máquina, né? Quanto tempo, quantos segundos vai levar fazer uma atribuição, um sinal de igual. Eu vou chamar aqui de CA, tá? O tempo levado para uma máquina fazer uma atribuição. Então, sei lá, numa determinada máquina, ela leva 3 segundos para fazer uma atribuição. Nessa máquina, CA é igual a 3. Se na outra máquina ela leva meio segundo para fazer uma atribuição, CA é igual a meio. Beleza? Seja CA o tempo que leva para fazer uma atribuição, seja CB o tempo que leva para fazer uma soma, 2n, e seja CC o tempo que leva para fazer uma comparação. O tempo total do meu algoritmo, em segundos mesmo, vai ser essa soma daqui. Beleza? Aí você desenvolve isso daqui, né? Isola o N, e a gente vai chegar, eu vou fazer direto essa parte já. Então, a gente vai chegar no seguinte: 2CA mais 2CB mais CC vezes N mais 2CA mais CC. Fazendo essa conta daqui, a gente vai chegar nisso daqui como o tempo total que esse algoritmo leva. Tá? Galera, olha para essa parcela aqui. 2CA mais 2CB mais CC. CA é uma constante que depende da máquina. CB é uma constante que depende da máquina. CC é uma constante que depende da máquina. Então, toda essa expressão aqui, 2CA mais 2CB mais CC, é uma constante, que vou chamar de K1, que depende da máquina. A mesma coisa, CA e CC. Então, 2CA mais CC é outra constante que depende da máquina. E o meu ponto é o seguinte: o tempo total de execução do meu algoritmo pode ser dado por alguma constante que eu não sei qual é, que depende da máquina, vezes o tamanho da entrada, mais outra constante que eu não sei qual é, que depende da máquina. Tudo bem? Okay. Como essas constantes elas dependem da máquina, né, eu não sei sair daqui, né, não sei calcular isso aqui, quantos segundos isso aqui leva. Mas, olha só que interessante, não interessa a máquina que eu dou para esse algoritmo. Isso aqui é uma reta. Faz sentido? Não. Coeficiente angular, coeficiente linear, uma reta. Isso quer dizer que não interessa em qual máquina eu coloco o meu algoritmo. O tempo de execução dele é linearmente proporcional, né? Ele é linear, então ele é uma reta linear, ao tamanho da entrada. Em qualquer máquina que seja, não interessa qual é, esse algoritmo ele é proporcional a n, linearmente, sendo n o tamanho da entrada. Tudo bem? Beleza? Como isso seria escrito em forma de função? Desculpa? Como escreve isso em forma de função? Estou me esquecendo do cálculo. Ok. Na aula que vem, a gente vai aprender a pegar essa expressão, trocar ela e escrever no lugar dela. Tá? E vai escrever assim, ó, O de n. Tá? Eu vou dizer que a minha função é O de n. A gente vai ver na aula que vem certinho como é que funciona isso daqui. Tá? Mas, por enquanto, o meu ponto é assim. Esse algoritmo ele é linear. Ele é proporcional linearmente ao tamanho da entrada. Dobrei a entrada, dobrei o tempo, mais ou menos. Beleza? Okay. A gente vai ver certinho na aula aqui.
Tá aqui, beleza, pessoal? Tudo certo? Maravilha. Como é bom ver você assinando com a cabeça. Tá, algumas observações a respeito disso agora. Né? A primeira é o seguinte. Imagina só de zoeira, né? Só porque eu sou zoeiro, eu coloco dentro do laço isso aqui, ó. I é igual a I mais 1 menos 1. I igual a I mais 1 menos 1 não muda o valor da variável I. Esse comando é completamente inútil, então não serve para nada isso aqui. Mas imagina que eu faço isso, tá? Eu coloco mais uma operação dentro do meu laço. A pergunta que eu faço para vocês é o seguinte. O fato de eu colocar essa operação a mais muda o fato de que o algoritmo é linear? Ou o algoritmo continua linear só mesmo eu colocando essa operação daqui? O que vocês acham? Eu acho que continua. Uhum. Por quê? Porque ele vai fazer isso aí uma vez para cada entrada que tiver, sei lá. Então, vai continuar sendo linear. De acordo. Isso ainda está dentro do laço que roda N vezes. Então, de fato, é uma operação que a gente faz para cada número que a gente tem na nossa entrada. Mas ainda assim, eu estou fazendo algumas operações para cada número que está dentro da entrada. Mudar isso daqui, o que vai acontecer? Vai mudar essa constante aqui, vai mudar o K1. Se a gente for fazer as contas de novo, né, a gente estava em K1 vezes N mais K2. Né? Fazer isso aqui muda esse valor do K1 aqui. Talvez esse K1 fique um pouco mais alto, certo? Esse K1 é o tempo que leva para fazer cada um dos N passos. Isso aqui vai aumentar, de fato, o tempo. Só que ainda é linear. Isso ainda é uma reta. Isso não deixou de ser uma reta por causa disso. Eu colocar uma operação a mais, uma a menos no meio do for, a única coisa que isso muda é um fator constante. Professor, Vai. e se você colocar uma operação que envolva N dentro do laço? N vezes N, por exemplo. Uhum. Aí eu acho que vai ter efeito diferente, não? Perfeito. Então, Por exemplo, perfeito. Se você faz um for aqui, por exemplo, isso, né? Que roda um J aqui, né? Que vai de 0 até, colocar assim, 0 até N menos 1, né? Ou de 1 a N. Enfim, se você faz uma operação qualquer, né? Que roda N vezes. Eu não sei se está claro para todo mundo, o meu algoritmo fica quadrático. Não sei se já é direto ou não. Eu acho que não é Olha tão só. direto. Certo, vamos lá. Pelo menos para mim não é muito claro. Uhum. Tranquilo. A gente... Pra mim também não. Não, tranquilo. A gente vai chegar daqui a pouco a alguns exemplos disso, mas... Vamos pegar o nosso exemplo anterior aqui, em que eu faço uma operação aleatória no meio do rolê. Uma operação só para cada um rolê. O que eu tinha antes era um laço que rodava N vezes, e a cada passo do meu laço eu estava fazendo, a grosso modo, duas linhas de código. Tá? Assim, tem mais de duas operações aqui. Nós vamos colocar assim, 2 passos. Né? Cada passo do laço eu estava fazendo 2 passos no meu algoritmo. O que fazia esses dois aqui aparecerem. Né? Esse número 2 e esse número 2 aqui. Se eu faço mais um, eu estou passando a fazer agora 3 passos dentro de cada passo do meu laço. Né? O que isso vai fazer é mudar esses valores 2 aqui para 3. Tudo bem? Mudando isso aqui para 3, não vai fazer diferença, porque ainda vai ser uma constante. Em vez de ser 2 vezes uma constante, vai ser 3 vezes uma constante, mas ainda uma constante. Aí o meu algoritmo continua linear. Beleza? A muito grosso modo, o que isso aqui está dizendo é o seguinte: o algoritmo ele faz N vezes um número constante de coisas, 2, 3, 5, 1, tanto faz,
mas n vezes um número constante, mais um outro número constante fora do n. Beleza? Agora, se eu faço, ao invés de isso daqui, né, eu faço lá o meu forzinho, do j que vai de 1 até n, o que vai acontecer? O que era 2, né? Eu fazia 2 passos dentro do laço, agora eu não estou fazendo 2 passos, eu estou fazendo 2 mais n passos. Porque isso aqui roda n vezes. Não é um passo a mais, é n passos a mais. Beleza? Okay. E aí sim, isso aqui que era 2 vai virar 2 mais n. Aí o que eu vou ter? 2 mais n, né? 2 mais n alguma coisa, vezes esse n que eu já tinha fora, que vai dar pra gente, no fim das contas, o n quadrado. Se a gente for parar para pensar, isso faz sentido, né? Porque eu estou fazendo um laço que roda n vezes, dentro de um laço que roda n vezes. Então, eu tenho um laço principal que roda n vezes, e a cada passo desse laço, eu estou fazendo outro que roda mais n. Então, ao todo, eu vou ter n quadrado. Beleza? Okay. Legal. A gente vai ver a partir, enfim, nos próximos exemplos, né, que é muito mais importante para a gente olhar os laços, tipo o for, o while, etc., do que, de fato, o que está dentro deles. O que está dentro deles não é tão importante. É mais importante, assim, quantos laços eu tenho um dentro do outro. Mas a gente vai ver alguns exemplos. Tá aqui, beleza? Chegou? A gente vai ver condicional também, dentro desse laço. Pergunta boa, vamos lá. Aliás, fica um pouco na memória e vamos voltar nesse ponto depois, beleza? No fim da aula a gente vai ver vai ter um if lá que vai zoar tudo. Mas antes de eu chegar lá tem algumas coisinhas que eu queria comentar, mas fica na cabeça, beleza? Apaguei aqui. Só para mostrar a próxima coisa que eu quero falar para vocês, que é o seguinte. A gente viu agora há pouco que mudar a quantidade de coisas que acontecem dentro do laço, a não ser que seja outro laço, mas se forem outras operações, tipo soma, subtração, atribuição, etc., não altera a complexidade do algoritmo. Beleza? Se a gente for parar para pensar, né, assim, existe o conceito de, eu chamo entre aspas, migalha, né, do algoritmo, que são aquelas operações que o algoritmo faz, que tanto faz se ele roda 2, 3, 5, 10 ou só uma daquelas operações. A complexidade geral do meu algoritmo não muda. Isso não muda porque o que domina o algoritmo propriamente dito, nesse caso, é o laço. O que importa é, esse algoritmo tem um for que roda n vezes. Então, eu não entendo por que o laço é muito mais importante do que as outras operações. Okay. A gente pode usar esse fato de que o que importa é o laço, né, para simplificar um pouco a maneira com que a gente faz a análise do algoritmo. Né. O laço é o que importa porque é ele que faz o algoritmo demorar, digamos assim. Né. Ele demora porque tem um for que vai rodar n vezes. Isso quer dizer o seguinte, ao invés da gente pegar, ver quais operações o meu algoritmo faz, que no nosso caso foi o igual, a comparação e a soma, e daí somar todas elas e chegar no resultado final. O jeito mais fácil da gente analisar o algoritmo é assim, identifica no algoritmo qual que é a operação mais feita. A operação mais feita no algoritmo é a única que a gente de fato precisa analisar. Como as outras operações são feitas ou na mesma quantidade ou um pouco menor, a gente consegue descartar as outras operações e só pela operação mais feita dizer a complexidade do algoritmo inteiro. Vamos com calma. O que isso quer dizer?
Entre as operações que o meu algoritmo faz, né, atribuição, soma, comparação, etc., qual que vocês acham que é a que o algoritmo mais faz? Qual dessas operações é feita mais vezes? Será que é a soma? Será que é a atribuição? Será que é a comparação? Se for uma soma, qual delas deve ser mais feita? Porque tem uma soma aqui que é mais feita do que outra. Né? Por exemplo, essa soma aqui da linha 4 é muito mais feita do que a atribuição da linha 1, por exemplo. Acho que é atribuição, né, não? Atribuição? Qual delas? I é igual a I mais 1. Uhum. Galera, aqui dá para fazer, tem mais de uma opção aqui, né? Mas, por exemplo, eu posso concluir que a coisa mais feita é I igual a I mais 1, porque isso aqui roda N vezes, certo? Eu posso dizer que a coisa mais feita é S igual a S mais V de I, porque isso também roda N vezes. Eu posso dizer que a coisa mais feita é essa soma em particular, porque ela roda N vezes, certo? Eu até posso dizer que a coisa mais feita é essa comparação, que na verdade é a mais feita, porque ela roda N mais uma vezes. Certo? Qualquer uma delas é a que roda mais vezes, no sentido de que roda N vezes, ou N mais alguma coisinha. Vamos pegar qualquer uma. Pega, por exemplo, essa soma daqui. Né? Quantas vezes essa soma é feita? Essa soma é feita N vezes. Essa soma é a operação mais feita do algoritmo. Então, meu algoritmo inteiro é linear. Ponto. Se eu olho só para a operação mais feita e eu vejo que a operação mais feita ela é linear, então todo o algoritmo é linear. Porque é essa operação mais feita que está dominando a complexidade do algoritmo. É ela que está ditando que o algoritmo é linear. Porque está dentro de um for linear. Beleza? Então a gente não vai mais fazer aquele esquema de enumerar todas as operações que o algoritmo tem e contar uma a uma. A gente vai identificar qual é a operação mais feita do algoritmo, analisar só ela especificamente, e ela domina todas as outras. Então dela eu já consigo tirar a complexidade do algoritmo. Ok? E aí vamos ver um segundo exemplo disso daqui. Vou fazer o seguinte. Aí. Zoom. J de 0 a N menos 1. Vou dizer que C J igual a N. Nosso segundo algoritmo de exemplo, né, o que ele faz aqui é pegar uma matriz e calcular a transposta dela. Como que ele faz isso? Percorre a matriz. Então, para cada I, que são as linhas de 0 a N menos 1, para cada coluna J de 0 a N menos 1, pega na matriz o que está na posição JI e coloca numa outra matriz na posição IJ. Tá? Então, eu estou pegando uma matriz e colocando a transposta dela numa outra. Tudo bem? Vamos tentar analisar esse algoritmo. Né? Será que esse algoritmo ele é linear? Será que esse algoritmo é quadrático? Será que esse algoritmo é cúbico? Será que esse algoritmo é constante? Não. O que é esse algoritmo, no fim das contas? Eu não sei quanto tempo de relógio ele roda, mas eu sei dizer se ele é linear, quadrático, etc. Né? O quão proporcional ele é em relação à entrada. Existem várias operações sendo feitas. Tem algumas atribuições, tem uma comparação dentro desses fors aqui, né? Etc. Mas vamos pegar aquela ideia de que basta a gente identificar a operação mais feita. Qual que deve ser a operação mais feita desse algoritmo? Atribuição. Qual delas? A do C de J igual a M, JI. Essa aqui, né? É. Vocês concordam que, por exemplo, essa atribuição é mais feita do que essa, certo?
atribuição é, de fato, né? Na verdade, essa linha como um todo seria a operação mais feita do nosso algoritmo, certo? Quantas vezes essa linha é executada? N N ao vezes? quadrado. Quanto? É N ao quadrado, não? N ao quadrado? Por quê? Ah, não, é I vezes J, né? Acho Não, mas que o N menos 1, né? N menos 1 ao quadrado. Talvez. Vamos com calma. Essa atribuição ela está dentro de laços, né? Vai fazer o I vezes Vamos olhar então quantas vezes cada um desses laços roda para a gente conseguir contar quantas vezes essa atribuição é feita. Esse laço de fora aqui ele roda quantas vezes? Ó, ele começa em 0 e vai até n menos 1. Então ele roda n vezes, certo? É o famoso lá do vetorzinho da matriz de C, né? Que começa em 0 e vai até uma posição a menos, mas isso roda n vezes. Se o for de fora roda n vezes, o for de dentro roda quantas vezes? N também. Ele também vai de 0 a n menos 1, certo? Se eu tenho um for que roda n vezes e dentro dele outro for que roda n vezes, a operação que está dentro desse for que está dentro do outro vai rodar quantas vezes? N vezes N. N vezes n, ou n quadrado. Certo? Acabou. Se a operação mais feita roda n quadrado, e por ela ser a operação mais feita, eu posso concluir meu algoritmo inteiro é quadrático. Só por curiosidade, o J também ele roda, ele é atribuído N vezes um valor, né? N ao quadrado, perdão. Porque o J vai ser atribuído 0, depois 1, depois 2, né? Uhum, tem razão. É uma das operações que está dentro desses dois fors também, né? Então a gente também poderia usar ela como uma operação mais feita. Né? De fato. E de fato esse é o ponto. Pega alguma operação mais feita, seja ela qual for, mas pegue alguma que seja a mais feita e vê quantas vezes ela roda. Nesse caso, roda n quadrado. Rodando n quadrado, meu algoritmo inteiro é proporcional a n quadrado. Ser proporcional a n quadrado quer dizer o seguinte. No algoritmo que a gente tinha antes, se o meu n dobrava, o meu tempo dobrava. Se o meu n triplicava, o meu tempo triplicava. Nesse algoritmo daqui, que ele é quadrático, se o meu tempo dobra, se o n dobra, o tempo quadriplica. Certo? Se o n triplica, o tempo é multiplicado por 9. Ok? Porque esse algoritmo ele é quadrático. Não sei quanto tempo roda, mas eu sei que se dobrar a entrada, multiplica por 4 o tempo que for. Claro que os dois algoritmos, né, o que a gente viu antes e o que a gente viu agora, eles resolvem problemas diferentes. Um é para somar vetor e o outro é para transpor matriz. Mas se eles resolvessem o mesmo problema, qual dos dois é melhor? O primeiro ou o segundo? Ou os dois são iguais em tempo de eficiência? Primeiro. O primeiro é melhor. Um algoritmo linear é melhor do que um algoritmo quadrático, certo? Então, olha só que interessante. Sem máquina nenhuma, sem implementar, sem botar para rodar e ver quanto tempo leva, sem absolutamente nada, apenas olhando para o algoritmo e fazendo algumas contas e algumas observações, a gente consegue determinar. O primeiro algoritmo é melhor que o segundo. Beleza? O que é bem legal, né? Por isso que eu gosto de teoria da computação, né? A gente consegue, assim, nem precisa implementar e botar para rodar. Eu já sei que esse perde para o outro. Né? Só fazendo uma análise de cálculo teórica a respeito do algoritmo. Pessoal, até aqui, beleza? Ok? Beleza. Aula que vem, né, a gente vai trocar essa frase, esse algoritmo é quadrático, para falar esse algoritmo é O de n ao quadrado. A gente vai falar isso na aula que vem. Por enquanto é só uma introdução aí do que a gente vai estar fazendo, beleza?
Beleza. Dando prosseguimento, então. Tudo isso que a gente está falando, pessoal, é complexidade de tempo. Tá? Embora a gente use essa palavra tempo, né? E use esse termo tempo, não é tempo de relógio. Tá? É tempo no sentido de quão proporcional é em relação ao tamanho da entrada. A gente viu no começo da aula que tem dois eixos, né, que a gente consegue olhar a complexidade. Existe o tempo e existe o espaço. Deixa eu abrir um parênteses. Existem outros eixos, mas a gente não vai estudar eles. Tá? Os dois mais comuns mesmo é tempo e espaço. Isso aqui é tempo. Existe também a noção de complexidade de espaço. Então, na verdade, quando a gente vai analisar um algoritmo, a gente vai falar assim, a complexidade de tempo desse algoritmo é linear. Né? O tempo do algoritmo é quadrático. O tempo do algoritmo é cúbico. Ou a gente vai falar, a complexidade de espaço é linear. O espaço é quadrático. O espaço é cúbico. E etc. O que é a complexidade de espaço? É a mesma ideia que a gente tem agora, no sentido de olhar, né, o quão proporcional é em relação ao tamanho da entrada. Mas, ao invés de a gente falar de tempo, a gente fala de memória, beleza? Deixa eu voltar rapidinho o outro algoritmo aqui. Se fosse na UTF-PR, a gente tinha aquele quadro enorme, né? O outro algoritmo ainda estava no quadro. Mas eu estou em casa, né? Esse aqui é o meu quadro pequenininho, então a gente se vira como pode. S do S mais V de... Era isso aqui o meu algoritmo. Abrindo um parênteses, note que eu escrevi ele um pouco diferente agora, mas é o mesmo algoritmo. Né? Soma igual a zero, faz o for mudando n vezes, incrementa o valor da soma. A gente já viu que a complexidade de tempo desse algoritmo é linear e desse aqui é quadrático. Né? Qual é a complexidade de espaço desse algoritmo? Para eu responder a complexidade de espaço, eu preciso pensar assim, quanto de memória esse algoritmo consome? Quantos vocês acham que é? Ah, que legal isso. Desculpa, eu falei comigo, nem sei se vocês ouviram o comentário que eu fiz. N vezes 1, acho que é normal. N Ele vai vezes encher, um. porque ele vai encher Não, não é. Não tem ideia. Ele não vai consumir o espaço que as variáveis que estão atribuídas e do vetor, né? Uhum. Perfeito. Lembra que tamanho da memória, né, o quanto de memória o programa usa, é igual a número de variáveis que o programa tem. Uhum. E, na verdade, cada variável multiplicada pelo seu tamanho. Né? Isso vai dar quantos bytes totais o meu programa consome de memória, certo? Uhum. Okay. Então, o que a gente precisa fazer para responder a complexidade de espaço é contar quantas variáveis tem aqui. Bom, vamos lá. Eu tenho a variável S, uma. Eu tenho a variável I. Eu tenho a variável N. Então, só aqui eu tenho 3 variáveis. S, I e N. E, além disso, eu tenho um vetor inteiro de tamanho N. Uhum. Certo? Então, o número total de variáveis que eu tenho é 3 mais N. Ah, então era Beleza? N mesmo, beleza. Sim. Aqui, de novo, vem uma observação. Da mesma forma que eu não posso cravar quantos segundos vai levar, tecnicamente, eu não posso cravar quantos bytes isso aqui consome. Porque o tamanho de cada variável também, tecnicamente, depende de máquina por máquina. Certo? Hoje em dia está meio padronizado a questão do índice ter 4 bytes, mas tecnicamente eu não posso dizer que isso aqui são 12 mais 4n bytes. Sim. Mas eu posso dizer, isso aqui é proporcional a n bytes. Isso aqui é linear no tamanho da entrada. Quer dizer assim, eu não sei quantos bytes esse programa daqui vai consumir, mas eu sei que se eu dobrar o tamanho da entrada, eu vou consumir o dobro de memória. Se eu quadruplicar o tamanho da entrada, eu quadruplico o meu consumo de memória, mais ou menos. Faz sentido?
Faz. Eu tive que fazer um cálculo desse no trabalho meu, por causa que ele tava consumindo uns bons gigas de memória. Ele estava consumindo, desculpa? Ele tava consumindo bastante gigas de memória. Eu não trabalho de criptografia, basicamente, e tinha a ver com aquela parada de análise de algoritmo. Aí você tinha que... O meu ficou cúbico, não foi nem quadrático. Certo. Então, tipo, a gente tive que analisar todos os bytes que estavam consumindo. E por que o programa não estava rodando? Porque ele estava funcionando em termos de compilação, mas não estava rodando. Daí eu calcular tudo, fui vendo o que estava acontecendo e estava consumindo, tipo, 20 GB de memória RAM. Se fosse para rodar. Se fosse para rodar, né? Ele não ia ter isso, mas se fosse para rodar, é isso que ele ia precisar. Ah, entendi. Você tentou rodar, nem conseguiu, aí você viu, não conseguiu por causa de muita memória, aí você viu eu tava querendo ver por que não estava rodando, porque o programa estava escrito correto. Mas não tinha nenhum motivo para não estar rodando no PC. Foi no primeiro semestre ainda, nossa, faz tempo. Certo. Esse é o tipo de análise que a gente faz também, né? A gente faz análise nesses dois eixos, tanto de tempo quanto de espaço, né? E assim, elas podem ser iguais ou podem ser diferentes. Nesse caso daqui, né, esse algoritmo ele é em tempo linear e em espaço ele é linear também. Né? Mas existem algoritmos que assim podem ser linear em tempo, mas constante, que a gente chama de espaço. Ou quadrático em tempo e linear em espaço. Enfim, são dois eixos independentes, né, entre si. Até para exemplificar isso, né, imagina que eu vou resolver o mesmo problema, só que ao invés de somar os números de um vetor, eu peço para o usuário cada número. Eu faço assim, ó. Roda um for que roda N vezes, aí eu peço para ler um certo valor X do usuário, leia X. Isso aqui é um scanf, né, na linguagem C. Aí eu faço S igual S mais X. Beleza? Então eu não estou guardando os números num vetor. Eu estou a cada passo pedindo para o usuário um número e aí já somando o que ele digitou na minha soma total. Vamos analisar isso tanto em tempo quanto em espaço. Qual é a complexidade de tempo desse algoritmo? Será que ele é linear? Será que ele é quadrático? O que será que ele é? Linear. Ele ainda é linear. Ele faz um for que roda N vezes. Tem alguns passos dentro dele, 2. Mas esse 2 é constante. O que me importa é que ele roda N vezes o forzinho. Então isso aqui é linear. Tudo bem? Qual é a complexidade de espaço dele? Constante? Por quê? Porque você está usando a mesma variável toda vez que está no for, você não cria um vetor. Exato. Eu não tenho vetor. Eu não tendo vetor, quantas variáveis eu tenho? Eu tenho 1, 2, 3, 4. Né? Eu tenho S, I, N e X. 4 variáveis. Nota que o número de variáveis, né, não tem N em lugar nenhum aqui, certo? Não é 4N, não é 2N, é 4. O número de variáveis que o meu programa tem, ele não muda de acordo com o tamanho da entrada. Nesse caso daqui, né, se eu dobro o tamanho da entrada, eu continuo com 4 variáveis. Se eu quadruplico o tamanho da entrada, eu continuo com 4 variáveis. Se eu multiplico por 10 o tamanho da entrada, eu ainda tenho 4 variáveis. A complexidade de espaço desse programa é o que a gente chama de complexidade constante. Não muda em relação ao tamanho da entrada. Beleza? É o melhor possível, tá? Assim, se for olhar de trás para frente, né, o quadrático é pior que linear, linear é pior que constante. Constante é o melhor que tem. Beleza? É não mudar em relação ao tamanho da entrada. É a melhor coisa. Então, esse algoritmo é um exemplo. A complexidade de espaço é constante. A de tempo é linear. Okay? Então, se eu dobrar o tamanho da entrada, eu vou dobrar o tempo, mas eu não vou dobrar a memória. Isso quer dizer que, em relação à versão anterior que a gente tinha antes, né, em questão de tempo, tanto faz usar um vetor ou usar desse jeito aqui. Tanto faz em questão de tempo. Mas em questão de memória, esse jeito ganha. Esse jeito é melhor. Beleza. Legal. Qual que seria um exemplo de complexidade de espaço que não seja constante, que seja linear, por exemplo?
Só por curiosidade. De espaço? Como é que mudaria aqui para ficar linear? Por exemplo, usando um vetor, né? O vetor. Se eu aloco todo um vetor de tamanho n, né, para colocar nele os números que o usuário digita, por exemplo, e aí eu vou percorrer esse vetor para somar, aí o meu espaço vai ser linear. Eu tenho n variáveis. Qual é a complexidade do espaço desse algoritmo daqui da matrizinha? Quantas variáveis tem aqui, será? N vezes N? Eu acho. Não é o tamanho do vetor da matriz? Das duas matrizes? Olha só, eu vou ter uma matriz, né, de tamanho n quadrado, certo? N vezes n. Aí eu tenho outra matriz do mesmo tamanho. Nota que eu tenho a matriz M e a matriz C. Então eu tenho 2n ao quadrado. E além disso, eu tenho aqui a variável I, a variável J, a variável E. Então mais 3 variáveis aí. Isso aqui é quadrático, certo? Esse 2 é constante, não importa. Esse 3 é constante, não importa. O que importa é isso aqui. A complexidade, tanto de tempo quanto de espaço, desse algoritmo daqui é quadrático. Proporcional ao quadrado. Quer dizer que se eu dobro o tamanho do n, eu vou usar 4 vezes mais memória para esse algoritmo funcionar. Poderia repetir mais lento? Poderia. O número total de variáveis que esse algoritmo consome de memória para poder funcionar ele tem uma matriz M de tamanho n quadrado, ele tem uma matriz C de tamanho n ao quadrado, e mais 3 variáveis, I, J e E. Então, o número total de variáveis que a gente tem, 2n ao quadrado mais 3. Tudo bem? Tudo. Beleza? Okay. Como 2 é constante, 3 é constante, a gente está nessa pira de que constante não importa, o que importa é quão proporcional o negócio é em relação ao n. O que importa para mim é que isso aqui é proporcional a n quadrado. Beleza? Rodrigo? Sim, tudo certo. Tudo certo? Beleza? Então é isso. Complexidade quadrática. Tenho mais 2 exemplinhos para mostrar para vocês, que é o seguinte. Leia A, leia B, prima A mais B. O próximo algoritmo que eu quero usar de exemplo, ele é bem simples. Ele lê do usuário 2 números e imprime a soma desses 2 números do usuário. Então, lê uma certa variável A, lê uma certa variável B, imprime A mais B. Beleza? Esse algoritmo daqui, qual que é a complexidade de tempo dele? Será que ele é proporcional linear? Será que ele é proporcional quadrático? Será que ele é constante? Será que ele é cúbico? Acho que é linear, Linear? Por quê? porque só tem A e B, somar A e B. Olha que interessante, né? Se só tem A e B, nota, esse algoritmo ele não dá nenhuma liberdade para a gente mexer no tamanho da entrada. A entrada é sempre 2 números, certo? Eu não tenho a opção de, em vez de dar 2 números, eu quero dar 4. Em vez de dar 4, eu quero dar 8. Que eu tinha essa opção no caso da matriz ou no caso do vetor. Mas nesse caso, eu não tenho essa flexibilidade para mudar o tamanho da entrada. A entrada é sempre 2. Se a entrada é sempre 2, o tempo de execução desse algoritmo, na verdade, é constante. Ele nunca muda. Estava pegando o ventilador. Acho que é ventilador, né? Do Peivinho ali.
Mas é boa. Acho que é o vento da praia ali. Porra, pra caramba aqui, cara. Desliga esse Eu ventilador. preciso cara. aprender a fazer isso aí. Eu tô louco pra pôr um pano de fundo desse aqui no meu computador. Vou aprender a fazer isso. Tranquilo. Mas o meu ponto é, a complexidade de tempo desse algoritmo é constante, porque ele não pode ser proporcional linear, ou quadrático, ou cúbico, ou qualquer coisa do tamanho da entrada, porque o tamanho da entrada é fixo. Ele é constante. Se eu estiver sempre na mesma máquina rodando esse algoritmo, eu espero que ele sempre leve o mesmo tempo. Claro, às vezes um pouco mais, um pouco menos, mas né, proporcionalmente, sempre constante. Tudo bem? Um exemplo de um algoritmo cujo tempo de complexidade é constante. De tempo. Ô, professor, Oi. eu vou ir numa consulta aí só pra avisar, beleza? Falou. Ah, beleza. Eu espero que esteja tudo bem contigo. Ah, não, tranquilo. Valeu. Boa consulta aí. Enfim. Eu também tenho consulta quase toda semana e muitas vezes mais de uma por semana. Né? Eu tô quase indo dia sim, dia não em algum médico. Mas enfim, deixa pra lá. O professor é rico, hein, professor? Rico? Nada? Por que rico? No SUS não dá pra ir toda semana, né, professor? No SUS é uma vez por ano, e olha lá. É. Não, mas eu tô torando o cartãozinho da Unimed, que é o TF dá pra gente. E a gente paga parte disso, inclusive. Não é tão grátis assim, tá? Eles cobram da gente a Unimed ali. Enfim. Tempo constante. E o espaço? Qual é a complexidade do espaço desse algoritmo? Se for parar para pensar, bom, ele só tem duas variáveis, né? A e B. Então ele é constante também. Okay? O consumo de memória dele é sempre igual. Se eu botar para rodar na mesma máquina de novo, eu espero que ele consuma sempre a mesma quantidade de memória. Então, só para mostrar um exemplo de um algoritmo cuja complexidade de tempo e também de espaço, as duas constantes. Ok? Tudo bem até aqui? Beleza? Olha, o último exemplo que eu quero mostrar para vocês é o seguinte. Então, por enquanto, vamos lembrar disso, né? Eu tenho dois eixos de análise de complexidade, tempo e espaço. O tempo tem a ver mais com o número de operações do que com o tempo de relógio, propriamente dito. E a complexidade do espaço tem mais a ver com o número de variáveis do que a quantidade de bytes, propriamente dito. Como a gente não consegue falar de tempo de relógio e nem de bytes, porque isso depende da máquina, a gente faz uma análise mais no sentido de quão proporcional tempo e espaço são em relação ao tamanho de entrada. Será que é constante? Será que é linear? Será que é quadrático? O que será que é? Okay. Aí joga a constante fora e o que importa é a ordem de grandeza da nossa conta. O último exemplo que eu quero fazer para vocês é o que a gente chama de busca linear. Um algoritmo bastante famoso e a gente vai falar muito desse algoritmo da busca linear, muito mesmo. Vai servir de exemplo para um monte de coisa que a gente vai estudar. O algoritmo da busca linear, ele é assim, ele é um algoritmo que resolve o problema de dado um vetor de n posições e um elemento. Eu querer responder sim ou não se esse elemento está dentro do vetor ou não. Eu tenho lá um vetor de 5 posições, 1, 2, 3, 4, 5. Imagina, por exemplo, que eu quero saber se o número 4 está nesse vetor ou não. Como é que eu vou fazer isso? Acho que é tranquilo para todo mundo já no terceiro período. Eu vou fazer um for, que vai do começo do vetor até o final. Dentro do for eu faço um if para verificar se cada posição é o número que eu estou querendo. Se for, eu digo que sim. Tudo bem? Okay. Beleza. Então vamos lá. For i igual a 0 a n menos 1. Eu vou fazer o seguinte. If v de i
for igual a x, sendo x um elemento que eu quero procurar, eu vou retornar sim. Estou fazendo um pseudocódigo aqui. Se eu terminei o meu for e eu não achei o elemento, eu vou retornar não. Beleza, todo mundo entende o que o algoritmo está fazendo? Beleza. Uma observação importante para a gente é o seguinte. Return é um comando assassino. Assassino quer dizer o seguinte, se em algum momento eu chegar no return, o programa morre. Isso quer dizer, nesse caso em particular, que estou percorrendo o vetor. A partir do momento que eu achei o elemento que eu estou procurando em uma posição do vetor, eu não olho as outras. Meu programa termina ali. Tudo bem? Beleza? Feita essa observação, qual será a complexidade de tempo desse algoritmo? Será que ele é constante? Será que ele é linear? Será que ele é quadrático? O que será que ele é? O que vocês acham? Acho que no pior caso, linear. Acrescentando ainda a palavra no pior caso. Porque como tem o if, você pode cortar a execução antes e ele levar menos tempo do que o pior caso. Uhum. Vamos falar sobre casos. Né? Por que a gente precisa dessa observação de no pior caso ele é linear? Por que a gente precisa lembrar que é no pior caso? Né? Por que a gente não pode falar que ele é linear direto? Né? Porque pode ser constante. No caso. Porque ele pode ser constante? Pode, ele pode ser constante. Em alguns casos. Uhum. Certo? Aqui a gente está com um problema que é o seguinte. Diferentemente dos outros algoritmos em que a gente conseguia cravar a complexidade de tempo, esse daqui a gente não consegue cravar a complexidade de tempo sem falar em casos. Né? Por exemplo, no primeiro algoritmo que a gente fez, né, de somar o vetor, era um forzinho que rodava n vezes, e ele sempre rodava n vezes, independentemente de qualquer coisa. Não importa se o vetor era 1, 2, 3, 4, 5, ou se o vetor era 10, 20, 30, 42, 13. Tendo 5 números no vetor, ele vai rodar 5 vezes aquele for. Ou se for 10, 10 vezes, etc. Os exemplos que a gente tinha antes, a complexidade de tempo dependia só do tamanho da entrada. Se a entrada tinha tamanho 20, então aquele for ia rodar 20 vezes. Se a entrada tinha tamanho 80, aquele for ia rodar 80 vezes. Independente de quais 20 números eram esses ou quais 80 números eram esses. Beleza? Aqui não. Eu não consigo cravar a complexidade de tempo, porque aqui a complexidade ela não depende só do tamanho da entrada. Ela depende, além disso, da entrada em si. Não depende só do tamanho do vetor, depende dos números que estão no vetor. Por quê? Imagina uma situação em que o número que eu estou procurando, ele não está no vetor. Ele não está no vetor. Ou todos os números do vetor são diferentes do número que eu estou procurando. Neste caso, o meu for sempre vai até o final do vetor, certo? No caso em que os números do vetor são tais que nenhum deles é o número que eu estou procurando, nesse caso, é linear. Se eu dobrar o tamanho do vetor, nesse caso, o tempo dobra. Se eu quadruplicar o tamanho do vetor, nesse caso, o tempo quadruplica. Beleza? Agora, imagina um outro caso em que o número que eu estou procurando, ele está na primeira posição do vetor. O v de 0, o primeiro número do vetor, é exatamente o que eu estou procurando. Nesse caso, o que vai acontecer? Né? Eu vou começar o for, vou fazer o if, e já no primeiro if eu vou retornar sim. Certo? Nesse caso, qual que é a complexidade de tempo? Olha só, nesse caso, eu vou começar o for, fazer um if e retornar.
eu vou fazer sempre 3 passos, 3 operações, independente do tamanho da entrada. No caso em que o número que eu estou procurando está na primeira posição do vetor, eu vou fazer 3 operações. Dobrei o tamanho do vetor, faço 3 operações, porque eu vou parar já na primeira. Quadrupliquei o tamanho do vetor, faço 3 operações, porque eu vou parar na primeira. Multipliquei o tamanho do meu vetor por 200.000, eu vou fazer 3 operações, porque eu vou parar na primeira. Faz sentido? Sim. Então, olha só, existem casos em que meu algoritmo vai ser linear, vai até o final do vetor, e existem casos que o meu algoritmo vai ser constante. Qual caso vai ser esse? Depende da entrada em si, depende do que, quais são os números que estão dentro do meu vetor. Então, primeira observação. Tem algoritmos que a análise de complexidade não depende de caso, né? Tanto faz o caso, a análise só depende do tamanho da entrada, mas não do que está dentro da entrada, só do tamanho dela. Vai ter casos em que a análise vai depender não só do tamanho da entrada, mas da entrada em si, do que está dentro da entrada. E para esses algoritmos, cuja análise depende do que está na entrada em si, a gente vai ter que fazer a análise por casos. A gente vai realmente ter que falar, no caso tal, a análise é essa. No outro caso, a análise é essa. Eu não consigo fazer uma análise genérica. Tudo bem? Beleza? Ok. Dado que existem casos, né, vamos falar dos principais casos. Tá? Existem 3 casos que a gente vai estudar. O terceiro é complicado, a gente vai deixar para depois. Na aula de hoje, eu vou falar só de 2. Pior caso e melhor caso. Okay? O pior caso é aquele caso que faz o algoritmo ser o mais lento possível. E o melhor caso é aquele caso que faz o algoritmo ser o mais rápido possível. Beleza? Nesse caso daqui, imagina, por exemplo, que eu quero fazer análise de pior caso. A primeira coisa que eu quero fazer é identifica qual é o pior caso. Já que esse algoritmo, a análise dele depende da entrada em si, eu vou me perguntar, o que tem que acontecer com a entrada em si para esse algoritmo ser o pior possível? Ou seja, rodar o máximo de tempo que ele pode rodar. Qual que é o pior caso desse algoritmo? Qual que é? O valor estar na última posição. Ok, de fato. Se o número que eu estou procurando está na última posição, o meu for vai ter que rodar todas as n vezes, certo? Concordo. Digo mais. Se o elemento que eu estou procurando não está no vetor, eu também vou ter que rodar n vezes, certo? Então, no pior caso, e qual é o pior caso desse algoritmo? Nesse caso, é aquele em que eu estou procurando o número, ele está na última posição, ou ele não está no vetor atual, né? Não está no vetor. No pior caso, eu vou ter que rodar um laço que roda n vezes. Então, se eu dobrar o tamanho do vetor, o tempo dobra. Se eu quadruplicar o tamanho, quadruplica. O algoritmo ele é linear. Ou seja, eu vou dizer que a complexidade de tempo de pior caso desse algoritmo é linear. Beleza? E qual que é o melhor caso? Primeira posição. Primeira posição. Se eu estou na primeira posição, eu sempre vou fazer, assim, eu sempre vou terminar o meu algoritmo já de cara, né, já na primeira posição que eu encontrar. E aí tanto faz, pode dobrar o tamanho do vetor, triplicar, quadruplicar, tanto faz, não importa. No melhor caso, eu sempre vou parar na primeira posição. No melhor caso, esse algoritmo é constante. Beleza? Então é assim, né? Tem algoritmos cuja análise só depende do tamanho da entrada, tem algoritmos cuja análise depende da entrada em si. Para esses algoritmos que dependem da entrada em si, vamos separar, por enquanto, em pior caso e melhor caso. Pior caso é aquele que faz o algoritmo ser o mais lento possível. Melhor caso é o que faz o algoritmo ser o mais rápido possível. No nosso exemplo, pior caso, x não está no vetor ou na última posição, aí ele é linear. E no melhor caso, encontra ele de primeira, ele é constante. Professor, Sim. no caso a gente conseguiria uma estatística desse algoritmo, então, tipo, uma probabilidade de quanto ele seria eficaz.
Sim. O terceiro caso que eu não quero falar ainda, porque a gente vai fazer uma aula só sobre ele, né? A gente vai ficar uma aula inteira só falando disso. Mas já que você trouxe, né, só para comentar, é o caso médio. O caso médio é legal. Puta merda, desculpa, mas é que é muito legal. Né? A gente vai misturar probabilidade e estatística. Né? A gente vai pegar todos os casos possíveis e olhar qual que é a probabilidade do meu elemento parar na primeira casa. Qual que é a probabilidade dele parar no segundo? Qual que é a probabilidade dele parar no terceiro? A gente vai fazer uma média ponderada e vai dar pra gente o caso médio. A gente vai chegar lá, tá? Vai ter uma aula só sobre isso, ok? Mas quando você trouxe essa questão, né, só para comentar, de fato existe, tá? Existe o pior caso, o melhor caso e o caso médio. O caso médio é bem legal de fazer. Vocês já fizeram estatística ou estão fazendo? Ou é mais para frente no curso? Como é que é? Eu tô fazendo esse semestre. Sim. Fazendo. Tô fazendo também. Legal, legal. A gente vai juntar algumas coisas. Não é obrigatório fazer, tá? A gente consegue fazer, enfim. Eu vou tentar explicar mais ou menos para vocês as coisas. Mas a gente vai trazer alguns conceitos de lá para cá também, para fazer isso. Vai ser bem bacana. Professor, entrando nessa questão, só quero tirar uma dúvida rapidinho com o senhor. Eu estou pensando em cancelar a matéria do senhor para me pegar depois presencial. Caso isso aconteça, o senhor me permitiria eu continuar assistindo às aulas do senhor mesmo assim? Sim. Eu só não vou permitir, claro, que você faça as avaliações. Né? Mas, cara, de boa, sossegado. Isso na aula presencial mesmo eu já fazia. O pessoal só chegava ali na sala, entrava. Se eu quiser escrever em outra coisa e só assistir, eu também posso? Ou eu tenho que ter escrito primeiro na matéria? É que tipo, você tem. É que tipo, depois de estrutura de dados tem a pesquisa de classificação de dados e tem ainda outra matéria também sua, né? Sim, orientação a objetos. Eu poderia assim, visualizar como é? Você dizia nas aulas de PO? Sim. Sim, claro, fica à vontade. De novo, você não pode fazer avaliação, né? Eu não posso lançar informações sobre você no sistema. Você não pode também, de alguma forma, cobrar que você, assim... Você não pode pedir lá na frente retroativo que você... Assim, oficialmente você não existe, né? Para fins do TFPR, sistema, essas coisas, você não está aqui. Mas você pode, numa boa, assistir, participar, inclusive, fazer pergunta, etc. Fica bem à vontade, beleza? Eu não vejo problema nenhum. Tem. Pessoal, a aula de hoje era isso que eu queria mostrar para vocês. Por enquanto, tudo certo? Ou ficou alguma dúvida? Tudo certo? Como seria um programa que soma se o número for par e subtrai se for ímpar? Como seria a complexidade? Como é que é? Ele soma se... Como é que é? Desculpa. Soma se o número do vetor for par e subtrai se for ímpar. Como seria a complexidade do caso? Tá, eu acho que eu entendi. Antes disso, só deixa eu fazer um parênteses, tá? A gente tem um if dentro desse algoritmo daqui, e esse if ele é bem chatinho, porque ele pode ou não quebrar o algoritmo no meio. Tudo bem? Esse if, ele influencia nos casos, né? O fato dele existir vai fazer com que ou o algoritmo para ou o algoritmo continua. É por causa desse if que a gente teve que separar casos, tudo bem? Sim. Não tivesse esse if, não ia ter separação de casos. Ok? Ok. Beleza. Agora vamos pegar qualquer outro programa. Por exemplo, faz o for, faz o if. Faz realmente qualquer coisa aqui. Ah, sei lá. S igual S mais 1. E vamos colocar um else também. Else S igual S menos 1, por exemplo. E vai. Nesse caso daqui, a gente tem esse if para decidir, né, se eu faço uma determinada operação dentro do meu laço ou se eu faço outra. Mas ainda assim, independentemente se eu entro no if ou se eu entro no else, eu ainda estou fazendo uma operação a cada passo do laço. Certo? Certo. Okay. Nota que como um todo, né,
Cara, na verdade, mais do que uma, porque tem o if, da comparação, etc. Mas o ponto é, todo esse bloco daqui, ele é constante. Certo? Ele, em nenhum momento, interrompe o algoritmo, ele não para o algoritmo em lugar nenhum, e também não tem nenhum outro laço, não tem um for, não tem um while, não tem nada dentro. Então, embora o que eu vou fazer dependa do resultado do if, a quantidade de trabalho que eu vou fazer é a mesma. Beleza? Beleza. Esse algoritmo é linear. Independente de caso. Né? Aí não tem melhor caso, pior caso, nada. Eu sempre vou dizer que ele é linear. Ah, eu tenho um for que roda N vezes. Dentro de cada passo eu faço alguma coisa. O que eu faço depende da entrada, mas assim, não depende da entrada se eu faço mais ou se eu faço menos. Ah, eu faço alguma coisa ali, mas isso não influencia no tempo. Então, o meu algoritmo ele é linear. Beleza? Certo. Legal. Mais alguma coisa que alguém queira trazer? Tudo certo, por enquanto. Além do return, tem algum outro exemplo que o senhor poderia dar assim? Eu tô tentando imaginar aqui, mas eu tô meio enferrujado também. Além de vetor, se diz? Além do return. Tipo assim, você falou que o return é um assassino, né? E por causa do return, Sim. no caso, que a gente teria o caso, o pior caso, o melhor caso, o caso médio. Uhum. Além dele, qual outro comando faria no mesmo sentido? Tipo, Break. break. É. Então, sempre que tiver um return, um Go break, eu vou cair nesse tipo de caso. GoTo de fato faz. Nossa, GoTo ia dar uma confusão na Gotiu é nossa. sacanagem. O que o que Cara, faz? analisar com GoTo é sacanagem. Mas assim, o ponto é, é um comando que faz com que, dependendo de alguma coisa, ou meu laço para ali, ou meu laço continua. Pode ser return, pode ser break, pode ser um GoTo muito bem controladinho, né, se for um GoTo para o fim do laço, por exemplo. Mas o meu ponto é, será que eu paro agora ou será que eu continuo? Beleza? É os casos que eu acho interessante se você tiver um if com um for dentro, né? Ou com um conjunto de vários fors dentro. Que daí o if ele vai alterar grandemente a complexidade, né? Se tiver um if com dois fors alinhados, ele pode mudar o grau de complexidade duas vezes, não estou imaginando. Sim. E é interessante, né? Como No vai ter pior esse if caso, que... no melhor caso, sei lá. Isso, de novo. Porque, assim, como tem esse if que pode ou fazer colocar ou não colocar, né? De novo, a gente vai abrir em melhor caso e pior caso de novo, né? É aquela coisa, será que eu faço esses laços que estão aqui dentro do meu if ou será que eu toco o barco direto pro resto, né? E aí, de novo, a gente tem um if influenciando a complexidade de tempo. Só que para outro caso, né? É o if que aumenta, né? Não o if que diminui nesse caso. Mas é interessante pensar nisso. Beleza, pessoal? Por enquanto de boa, mais uma coisa. Beleza, se tiver de boa, era isso que eu queria falar para vocês hoje. Então, só lembrando, né? Vamos analisar em tempo e em espaço. Existem esses dois eixos, né? Esquece a questão de constante, é sempre proporcional a linear, quadrático, cúbico ou constante, esse tipo de coisa. Né? É sempre proporcional ao tamanho da entrada que a gente está analisando. E vão ter algoritmos que dependem só do tamanho da entrada, vai ter algoritmo que depende da entrada em si. Nesse a gente separa em pior caso, melhor caso. Caso médio a gente deixa para depois. Na aula que vem, eu quero formalizar um pouco mais a questão do proporcional. Uma coisa é eu falar, é linear, é quadrático, etc. Por essa noção um pouco mais intuitiva que a gente viu hoje. Na aula que vem a gente vai colocar matemática em cima. Então, a gente vai falar como é que é o jeito matemático, de cálculo mesmo, de falar, que é proporcional a linear ou proporcional a quadrático. E aí existem três formas de falar. Né? Eu vou falar que é no máximo proporcional a tanto, ou O de tanto. Eu vou falar que é no mínimo proporcional a tanto, que é o ômega de tanto. Ou eu vou falar que é proporcional equivalentemente a tanto, que é o θ. Eu acho que vocês já viram em discreto ali com o Gustavo, notação O, ômega e θ. Sim? Lógica para programação, segunda matéria dele. Em lógica? Uhum. Acho que um trabalhinho que ele dá de pesquisa. Uhum. Perfeito.
A gente vai revisar isso nas próximas aulas, só que com calma daí, tá? A gente vai ver com mais calma, de uma maneira até um pouco mais aprofundada do que ele passa. Mas o assunto vai ser esse. Beleza? Beleza, muito obrigado por todos. A gente se vê na próxima aula, então, que vai ser na quarta-feira que vem, falando da anotação ó. Qualquer dúvida, pessoal, coloquem lá no canal do texto do Discord ou me procurem no P-Aluno, no canal 5. Beleza? Muito obrigado. A gente se vê semana que vem. Valeu, pessoal. Até mais. Até mais, professor. Tchau, tchau. Valeu, até mais. Valeu. Valeu.